Dá mais vida ao coração. Este é o lema do Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada no tratamento de problemas cardíacos. Mas como prevenir o seu aparecimento estimulando uma vida saudável? Viemos falar com o professor Dr. Manuel Carrageta, que nos irá dar conselhos úteis. Como está o coração dos portugueses? O coração dos portugueses é o órgão mais sensível, exatamente porque, para além, enfim, do estilo de vida, que muitas vezes é errado, também esta fase da crise da nossa população, com preocupações, com o chegar ao fim do mês, ter que pagar as contas e as empresas com dificuldades de pagar os vencimentos, etc. A situação está um pouco agudizada e, portanto, há uma tendência para haver mais AVCs, mais infartos do miocárdio, mais mortes súbitas, mais hipertensão, colesterol mais alto, enfim. O coração dos portugueses também está a sofrer com a crise que estamos a viver. Na sua opinião, quais são os principais erros que a população tem tendência a cometer? Os principais erros, o principal, que ainda é o mais importante, é o problema do consumo excessivo de sal. Em Portugal há uma tradição no consumo de sal muito superior aos outros países europeus e por isso nós temos mais hipertensão arterial e temos mais AVCs. As pessoas talvez não saibam, mas ocorrem 2 AVCs mortais por hora, cerca de 50 por dia e cerca de 1.500 por mês de AVCs. Quer dizer que 1 em cada 5 portugueses morre de AVCs. Ora, os AVCs estão estreitamente relacionados com o consumo excessivo de sal. Porquê é que Portugal consome esta quantidade de sal? Mais do que os outros países. Porque nós, durante séculos ou milénios, fizemos a conservação dos alimentos em salmoura, que era a única maneira de conservar os alimentos, ainda por cima em Portugal, que é um país com temperaturas elevadas, e só mais tarde, recentemente, entrou a rede frio. Só que a rede frio, por as questões de desenvolvimento, entrou mais tarde em Portugal do que os outros países europeus. E, portanto, os outros países europeus foram reduzindo mais cedo o sal e há uma tendência progressiva para se reduzir o consumo de sal. Portanto, esse é o principal problema. O outro problema, que é um problema mais recente, é o problema da obesidade, particularmente a obesidade infantil. Quando eu andava na escola, tinha 30 colegas, havia um que tinha obesidade. Atualmente, provavelmente, há alguns lingrinhas, magros, mas há muitos obesos. E isso vai condicionar, porque a obesidade é um fator de risco cardiovascular, é um fator de risco de doenças articulares, tudo das articulações que suportam o peso do corpo, como são os joelhos, as ancas, os tornozelos e os pés. Provoca problemas respiratórios, aumenta o risco de cancro. Portanto, a obesidade é um problema que irá afetar muito a esperança de vida da população portuguesa. A esperança de vida da população portuguesa aumentou muito no século XX. Em 1900, a nossa esperança de vida não chegava a 50 anos, era menos do que isso até, e chegámos ao ano 2000 com uma esperança de vida à volta dos 80 anos. As mulheres até passaram um pouco, os homens um pouco mais abaixo, mas à volta dos 80 anos. Quer dizer, ganhámos 30 anos num século. Isso foi possível porque cada nova geração viveu mais do que a anterior. Ou seja, os filhos viveram mais que os pais viveram mais que os avós. Com este advento da obesidade, na população mais jovem, poderá haver uma inversão desta tendência secular e esta nova geração, se não corrigir a tempo este problema da obesidade, irá viver menos do que os seus pais. O que é que esta obesidade resultou? Resultou do estilo de vida. Isto é tudo dependente do estilo de vida. Nós morremos como vivemos. O nosso tipo de vida vai condicionar a maneira como vivemos. É o problema da alimentação, uma alimentação muito rica em fast food, que é uma alimentação que tem muitas calorias, tem calorias fáceis de mastigar, muita gordura, muitos hidratos de carbono, tipo batata frita,
que ainda por cima, além de ter a batata, que, enfim, que é um alimento normal, sem grande problema, mas tem muita gordura para fritar a batata, e depois adicionam muito sal a essas batatas. Depois, as bebidas açucaradas. Em vez de beberem água, ou no verão, depois de uma partida de futebol, quer dizer, comer uma talhada de melancia, que era maravilhoso, e é maravilhoso, vão beber algumas bebidas que têm quantidades de calorias enormes. As pessoas não têm ideia, mas há bebidas açucaradas, que eu não vou dizer o nome, que têm, por garrafa tem 7 pacotes de açúcar. E isso tem uma quantidade de calorias enormes e vai dar um aumento de peso. E depois, o outro fator é a falta de atividade física. Quer dizer, as pessoas antes jogavam a bola na rua, fugiam à frente dos polícias, andavam a pé para ir a qualquer local, e agora as pessoas estão sentadas ao computador ou frente à televisão, não fazem exercício e, portanto, o peso resulta do equilíbrio entre aquilo que se consome, aquilo que se recebe de calorias e aquilo que se gasta. Consome-se muito mais calorias do que antes e gasta-se muito menos. Então a gordura, as calorias vêm para dentro do organismo e, como não são gastas, também não são eliminadas, então têm que ser, depositam-se sob a forma de gordura. E então a nossa gordura aumenta e a nossa saúde diminui. Que conselhos daria para contornar estes maus hábitos? Os maus hábitos é a atividade física diária, sobretudo os crianças e adolescentes têm que fazer pelo menos 1 hora por dia de atividade física. Pode ser correr, andar, jogar a bola, natação, andar de bicicleta, enfim, haver movimentos dos membros. Esse é aspecto fundamental. O outro aspecto é melhorar-se a alimentação nas cantinas escolares e em casa, comer a sopa sempre, uma sopa de hortaliça, com pouco puré de batata, quer dizer, saladas, peixe e carne, portanto a carne deve ser magra, as sobremesas, reduzir-se muito os doces, etc. Deve ser, portanto, fruta de preferência, uma peça de fruta após as refeições. As bebidas, devemos beber água, essencialmente. O leite é melhor ser magro. E com este conjunto, não fumar, obviamente, esse é um outro fator importante. O problema do tabaco. O tabaco provoca uma série de doenças. E fazendo isso, é possível ser uma pessoa saudável e cada vez mais, as pessoas viverem cada vez mais, quer dizer, com robustez, porque o exercício dá robustez física e com qualidade de vida. Tenha um coração saudável com os conselhos do professor Manuel Carrageta.